Salve, salve! Vamos aprender agora o que é um argumento. Preste muita atenção a essa aula, especialmente agora, né, na era do pós-verdade, em que as pessoas não só divergem quanto a interpretações, mas divergem até mesmo quanto a fatos. Tá até difícil a gente conversar nas redes sociais, né? Por isso é muito importante para a sua comunicação oral, também para a comunicação escrita, e até mesmo para você exercer a sua cidadania, saber como é que se constrói um argumento de verdade, um argumento bom, com qualidade? Nessa aula eu quero te explicar então como é que a gente constrói argumentos científicos especificamente. Lembrando que o contexto dessa aula então é o estilo narrativo. Lembra que eu sugeri que a gente deve dar uma palestra como se a gente estivesse contando uma história para os amigos na beira de uma fogueira? Pois é, e para você construir uma narração, você precisa de argumento, roteiro e moral da história. Vamos focar agora então nessa questão do argumento, mas um argumento científico. O ponto é que existem três principais formas de raciocínio lógico que a gente usa na ciência dos dias de hoje, na ciência contemporânea: a indução, a dedução e a abdução. Vamos começar pelo mais fácil dos três, que é a indução. Eu tenho certeza que você já raciocinou dessa forma. Na verdade, a gente usa um pouquinho dos três o tempo todo na nossa prática científica do dia a dia. Como é que é um argumento indutivo, então? Vamos pensar no exemplo clássico do Karl Popper, do cisne branco. Imagine que eu observei vários cisnes brancos. Eu vejo um cisne, ele é branco, vejo outro cisne, ele é branco. Aí qual é a minha conclusão a partir disso? Todos os cisnes provavelmente são brancos. Você está vendo? É um argumento de generalização. A partir de alguns casos, eu tento generalizar uma regra geral para o meu universo de interesse. Como é que é a forma de um argumento indutivo? Podemos dizer que é o seguinte: o cisne 1 é branco, cisne 2 é branco também, cisne 3 é branco. Aí eu posso dizer que o cisne n, qualquer número que eu quiser, é branco também. Logo, a conclusão é que todo cisne é branco. Ou seja, a partir de um conjunto de observações, eu generalizo uma regra para o meu universo de interesse. Mas note como é frágil esse tipo de argumento. De quantos cisnes eu preciso que não sejam brancos para destruir esse argumento? Apenas um, né? Se eu achar um cisne preto, eu já destruí essa lógica. Ou seja, é uma lógica que é comum a gente usar, ela tem a sua utilidade na ciência, mas você precisa usar com muito cuidado, porque ela é quase que um castelo de cartas. Mas ela tem o seu lugar também. Outro tipo de lógica muito usada na ciência e que recebe muita atenção dos filósofos da ciência é a dedução. É o tipo de lógica que os detetives usam. E existem várias formas de fazer dedução. Vamos pensar na primeira, a lei do silogismo, é a mais famosa de todas. Por exemplo, eu posso dizer que toda ave tem penas. Aí, eu boto uma outra premissa aqui no meu argumento. Pinguins são aves. Peraí, se toda ave tem penas e pinguins são aves, logo, pinguins têm penas. Repararam como é que uma lógica que fecha em si mesma? Como é que é a forma de um silogismo? Toda ave tem penas. Pinguins são aves. Logo, pinguins têm penas. Repare aqui que as cores estão identificando os elementos do meu argumento. Tem o A, o B e o C, e eles se repetem ao longo das premissas e da conclusão do meu argumento. A minha primeira premissa é que A é igual a B. A minha segunda premissa é que C é igual a A. Se A é igual a B e C é igual a A, qual a conclusão lógica disso? Que C é igual a B. Eu posso representar um silogismo também de forma gráfica. Pense o seguinte: eu tenho um grande conjunto que é de todos os animais que têm penas. Dentro desse grande conjunto, da minha premissa maior, eu tenho uma premissa menor, ou seja, um conjunto menor, que é o conjunto das aves. Se as aves são um subconjunto contido dentro do conjunto de quem tem penas, automaticamente toda ave tem penas. Aí, se eu pegar um elemento do conjunto aves, os pinguins, automaticamente pinguins são aves. E já que pinguins são aves, eles têm penas.
Sacou como é que é um silogismo? É um tipo de argumento em que, se as premissas forem verdadeiras e estiverem bem concatenadas, automaticamente a conclusão tem que ser verdadeira. Existem outras formas de fazer dedução, por exemplo, a lei do desapego, conhecida como modus ponens. Vamos pensar no contexto escolar, muito familiar a todos nós. Para ser aprovado, o aluno tem que tirar de 70 a 100 naquela disciplina, né, ou naquela prova que ele está fazendo. Um aluno chamado Epaminondas tirou 80. Qual é a conclusão? Epaminondas está aprovado. Como é que é a forma de um desapego? Eu digo que a regra aqui de 70 a 100 implica em aprovação. Se Epaminondas igual a 80, logo Epaminondas igual a aprovado, porque ele está dentro daquela condição que eu criei. Eu crio uma condição P em Q. Se a minha hipótese, nessa lógica, na minha segunda premissa, é P, então automaticamente a conclusão tem que ser Q. É uma outra forma de fazer uma dedução e também se fecha em si mesma. Se as premissas forem verdadeiras, a conclusão necessariamente é verdadeira. Vamos pensar agora numa terceira forma de dedução, a lei da contraposição, o modus tollens, baseado no negativo. Por exemplo, se estiver chovendo, há nuvens no céu. Beleza, tranquilo partir dessa premissa. Toda vez que eu vejo chuva, eu vejo nuvem também, né? Aí num dia eu reparo que não há nuvens no céu. Qual é a minha conclusão? Não está chovendo. Eu tirei uma dedução a partir do negativo. Como é que é a forma de uma contraposição, então? Eu digo que se tem a condição chovendo, tem a condição nuvens automaticamente. Se a minha observação é não nuvens ou negativo de nuvens, então minha conclusão é negativo de chovendo. Eu crio uma condição P incide sobre Q e digo que a minha hipótese é não Q, é o negativo, né, de Q. A minha conclusão, então, é não P. Bem legal, né? E a dedução é uma forma brilhante de raciocínio, só que a gente não consegue fazer isso o tempo todo na ciência, porque a gente trabalha com problemas muito mais complexos do que esses aqui dos exemplos que eu estou dando para você. Então, já que a gente não tem todos os elementos para trabalhar, a gente faz o que a gente pode, mas de vez em quando a gente consegue fazer uma lógica bem fechadinha mesmo. Um exemplo lindo de dedução é a própria lei da seleção natural, proposta pelo Darwin. Outra forma de raciocínio lógico é a abdução, e essa a gente usa com bastante frequência. A gente costuma chamar erradamente, erroneamente de dedução, mas o nome certo é abdução, do que a gente faz no dia a dia. Como é que é uma abdução? Vamos supor, por exemplo, que as abelhas da minha fazenda morreram. Isso é uma premissa. Aí eu tenho uma outra informação de base. Agrotóxicos fazem mal a abelhas. O enredo se adensa. Aí eu tenho uma outra informação. O meu vizinho da fazenda aqui do lado usa agrotóxicos. Qual é a minha conclusão? Provavelmente, meu vizinho é o culpado pela morte das minhas abelhas. Note que essa conclusão ela não está fechadinha nas premissas, ela é uma possibilidade. A gente pode até calcular uma probabilidade para ela, se a gente tiver mais informação. Não é que nem na dedução, que a conclusão necessariamente é verdadeira se as premissas forem verdadeiras. Nesse caso, as premissas até podem ser verdadeiras, mas como o problema é mais complexo, eu precisaria de mais informação, de mais premissas para poder fazer uma dedução de verdade. Aí eu faço uma abdução, que é o que tem para hoje. Como é que é a forma de uma abdução? Eu digo que uma observação do meu interesse decorre de uma explicação e da teoria. Aí eu tenho uma outra premissa, que a explicação é consistente com a teoria. Logo, eu digo que a explicação é aceita como válida para aquela observação. Formalmente, então, eu digo que a observação decorre da teoria e da explicação, a explicação é consistente com a teoria, logo aquela explicação serve para observação. Aí a gente entra numa questão mais profunda e filosófica. O que é a verdade? Como já diria o Pilatos, né? Essa é uma questão muito mais complexa do que parece.
E quando você vai tratar de filosofia da ciência, ela não é uma questão de sim e não, simplesmente. Bom, um argumento é um conjunto de afirmações, cada uma verdadeira ou falsa, são as nossas premissas, né? Se o argumento for dedutivo, a conclusão vem das premissas e necessariamente é verdadeira. Só que um argumento dedutivo, ele, dependendo de como ele for construído, ele pode ser válido ou inválido. A forma dele pode estar errada, tornando ele inválido, ou seja, a pessoa concatenou mal aquelas premissas, né? Ou em uma ordem ruim ou com uma lógica ruim. Se ele for inválido, naturalmente ele é incorreto. Só que se ele for válido, ou seja, eu concatenei bem as minhas premissas, ainda assim ele pode ser correto ou incorreto, dependendo se as premissas são verdadeiras ou falsas, são corretas ou incorretas. Já se eu vou para o lado de um argumento indutivo, a conclusão vem das premissas e tem uma probabilidade de ser verdadeira. Isso também vale para o argumento abdutivo. O indutivo, ele não vai ser válido ou inválido, ele vai ser forte ou fraco, dependendo do problema que eu estou abordando e da quantidade de observações que eu tenho para poder falar alguma coisa sobre aquele universo de interesse. Se ele for fraco, ele não é convincente. Já se ele for forte, ele pode ser convincente ou não convincente, justamente dependendo do meu universo de interesse e das observações que eu tenho sobre aquele universo. Qual é a moral da história? Eu gostaria que você se lembrasse dos seguintes pontos. A filosofia fornece ferramentas de pensamento à ciência. Olha só, a filosofia não é apenas a mãe da ciência, ela ainda fica ajudando ela a crescer também. Então, a filosofia é fundamental, gente. Na ciência, nós usamos principalmente abdução, dedução e indução. São as três formas de raciocínio lógico que nós usamos para construir argumentos. Existem outras formas de raciocínio lógico, mas elas não são tão comuns, elas são usadas em contextos mais específicos. Então vamos focar nessas três aqui. E um argumento é feito de premissas, conclusões e forma. Essas três coisas são igualmente importantes na ciência. Um argumento é válido se a forma dele está correta, ou seja, se as premissas foram bem concatenadas. E um argumento é verdadeiro se, além de válido, ou seja, a forma dele está ok, as premissas são verdadeiras também. Então você vê que a verdade é um negócio bem mais complicado do que sim ou não.